Bom, pessoal, então a gente estava discutindo até agora a questão da separação de variáveis e eu acho que agora é bastante complementar a gente estudar um desses casos, né, que a gente estava começando a ver, né, a gente pensou aqui na equação de Helmholtz, psi igual a, qual foi a letra? K2 psi. A gente discutiu bastante que isso aqui é uma equação de autovetores e autovalores, a gente discutiu o fato de que muitas vezes você quer descobrir junto com a solução ou as soluções esse valor possível de K, né? E a gente está vendo um método muito mais algébrico, que a gente sai e fazendo conta mesmo, separa isso aqui em um monte de coordenada, né? Então a gente tem uma visão um pouco fragmentada do que está acontecendo. Fragmentada porque a gente está olhando pedaço por pedaço, certo? Mas como eu falei para vocês, tem toda uma noção aqui de que um operador diferencial ele vai dizer para a gente como que o psi está associando aqui pedaços, né? O psi aqui, com o psi aqui, com o psi aqui, né? Os valores dessa função em vários pontos dentro do seu volume, eles vão te dar mais ou menos, eles têm que respeitar o operador, ou seja, o operador diz como que esses caras se subtraem, se somam e se isso é igual a um certo valor vezes o próprio psi. Mas como eu disse para vocês também, isso vai ser verdade até a gente se aproximar aqui da borda. Na hora que a gente chegar na borda, a gente tem que dizer alguma coisa sobre essa função na borda, certo? E isso diretamente se traduz a problemas de eletromagnetismo, que eu imagino que vocês estejam estudando também no curso de eletro, certo? Então, vale a pena agora a gente dar um passo para trás, olhar para esse problema de um ponto de vista geométrico e que a gente possa simplesmente fazer essas associações que eu fiz até agora de forma, digamos, abstrata, coisas em termos mais palpáveis. Por incrível que pareça, resolver esse problema aqui, ou resolver o tipo de problema que eu estou propondo aqui, é o que vai servir para a gente resolver eventualmente a equação de Poisson, certo? Então, a equação de Poisson é essa aqui. Vocês já devem ter visto lá no eletromagnetismo, e ela te diz como é que está a eletrostática de um campo, né, um campo eletrostático associado a uma distribuição de carga ρ, certo? Mais frequentemente, o que vai acontecer é que você tem um problema físico em que você tem uma carga aqui, você tem uma borda aqui, e você quer saber o que está acontecendo aqui, né? E claramente, nessa região aqui, o que eu tenho é Laplaciano de V igual a zero, certo? Então a gente vai tentar amarrar essas ideias todas aqui, de um ponto de vista geométrico, tá? Depois a gente vai fazer a mesma coisa do ponto de vista algébrico, novamente, do ponto de vista fragmentado, ou seja, separa esse cara aqui numa base de funções, aí você fala de completeza, inversão de operador e tudo mais, né? Mas eu acho que também, para ter uma visão mais global, vale a pena a gente pensar no que está acontecendo aqui geometricamente, certo? Bom, primeira pergunta. A gente quer resolver Laplaciano de V igual a zero, certo? Mas o que significa Laplaciano de V igual a zero? Que tipo de função eu estou obtendo aqui, né? O nome dessas funções vão ser funções harmônicas, certo? E a gente pode começar por um caso mais simples, que é o caso unidimensional. Quais são as soluções aqui? As funções harmônicas nesse caso? Ou seja, eu tenho uma função, digamos que eu tenho um eletromagnetismo preso numa linha, por alguma razão. Essas aqui vão ser as funções harmônicas, certo? Isso é muito simples. Isso aqui é V igual a x mais b. Certo? Não tem nada de surpreendente numa linha reta. O que é surpreendente, na verdade, é que algumas das propriedades da linha reta vão sobreviver mesmo no espaço tridimensional. Ou seja, essa funçãozinha simples aqui, ela tem propriedades que a gente vai ver que se mantém quando a gente vem para um contexto mais complicado do Laplaciano de V igual a zero. Certo? E quais são as propriedades interessantes? Primeiro, propriedade I. Uma linha reta, ela satisfaz o seguinte: V de x vai ser igual a V de x mais alfa mais V de x menos alfa, dividido por 2. Bom dia. Bom, isso aqui é verdade, pessoal? É fácil ver, né? X mais alfa vai dar um termo de A alfa, vindo daqui. Só que x menos alfa vai dar um termo de A vezes menos alfa. Quando eu somar as duas coisas, eu vou encontrar AX mais B de novo. Certo? E interessante que eu estou dividindo por 2.
Vocês pensam, bom, você está dividindo por 2 só para obter o que você queria. Mas tem que lembrar que aqui, no caso, a gente está falando de uma superfície unidimensional. Certo? Ou seja, eu estou falando de um V numa linha e eu estou dizendo que o V num ponto X é igual ao V em X menos alfa e X mais alfa. Tá vendo? E essa borda aqui, unidimensional, ela tem tamanho 2, porque elas são dois pontos, certo? Seria o equivalente, se for no caso bidimensional, vai ser a superfície, vai ser o comprimento do círculo, e no caso tridimensional vai ser a borda de uma esfera, né? A casca de uma esfera, certo? Mas por enquanto o 2 ele só significa que eu tenho dois lados aqui numa linha, tá certo? E isso também incrivelmente vai se manter, tá certo? Ou seja, essa estrutura de que o valor da função no ponto é igual à média do valor na borda dividido pelo tamanho da borda. Certo? Esse valor da borda é quantas bordas tem? É o tamanho da borda, né? Porque no caso unidimensional o tamanho da borda é 2. Mas no caso bidimensional o tamanho da borda é o comprimento do círculo. Entendi. Ok. É o tamanho. Né? Você tem que dar um tipo de medida dessa coisa. Porque nessa função, não vai voltar para a função original, vai ser metade da função, não é? Porque uma é mais alta e menos alta, os altos vão se cancelar. Isso, mas o A vezes X continua. Então vai aparecer um A vezes X aqui, um A vezes X aqui. Aí vai ter o fator de 2 e o B também. Tá certo? Pessoal, se vocês entendem isso aqui, mais ou menos profundamente, vocês vão fazer exercício de elétron muito mais facilmente. Não só fazer mais facilmente, mas vocês vão chegar no resultado do exercício de elétron e vão saber se está fazendo sentido ou não. Porque isso aqui te dá propriedades muito globais e muito gerais dessas funções. Então, se você sabe essas propriedades, no momento que você tem um resultado, você sabe se o resultado está fazendo sentido ou não. E tem, na verdade, é mais que isso, né? mais do que uma questão prática. Vocês vão entender profundamente o que é o eletromagnetismo. O que são os campos eletromagnéticos. Por que eles se comportam da forma que eles se comportam. Né? Segunda propriedade, V não tem máximo ou mínimo local. Só porque eu cheguei um pouquinho depois, do que você está falando mesmo? Você está ficando... A gente começou a estudar a equação de Helmholtz. Sim. Aí eu mostrei para vocês uma maneira fragmentada. O que eu quero dizer com isso? Pega esse problema complicado, vai quebrando em vários pedacinhos e vai jogando um approach bem algébrico. Vamos resolver aqui as equações pedaço por pedaço e depois vamos montar o resultado. Mas frequentemente a gente não quer... frequentemente não. É bom também ter um ponto de vista global geométrico do que está acontecendo, certo? Então a gente vai tentar estudar esse tipo de problema agora desse ponto de vista mais geométrico global, tá certo? Então eu estava falando aqui primeiro que uma equação diferencial como essa aqui, ela te diz como que o psi se associa aos psis do lado, ou seja, se eu tenho um valor de psi num ponto, um valor do psi no outro ponto, ou seja, eu conheço o valor de psi em vários pontos aqui, então eu sei calcular esse lado esquerdo aqui, eu sei calcular a derivada, certo? E eu sei que isso tem que ser igual a esse valor aqui, certo? Ou seja, essas funções têm que ter esse comportamento especial aqui. Só que esse comportamento especial ele vai valer enquanto eu estiver dentro do meu volume aqui de interesse, certo? Vou botar um V caligráfico assim. Dentro desse volume aqui. Na hora que chegar na borda, eu preciso especificar qual o valor da função ali, que foi o que eu já discuti com vocês algumas vezes, né? Porque eu não tenho como calcular o operador diferencial aqui, né? De certa forma, porque eu teria que ter valores aqui e aqui para calcular esse operador diferencial, certo? Então, o valor da borda precisa ser especificado. E eu estou querendo mostrar para vocês essas ideias, ou seja, como a gente sai de um ponto de vista fragmentado para um ponto de vista global, e no ponto de vista global fica muito mais evidente o efeito da borda na resolução do seu problema, entendeu? Que é justamente o que a gente vai ver agora, que é o que a gente começou a ver agora. Para isso, eu estou tentando fazer um passo anterior, ou seja, vamos olhar aqui o que acontece com borda e função num caso mais banal de todos, onde tudo é analítico, ou seja, no caso unidimensional, tá certo? E a gente viu que no caso unidimensional a gente tem essas funções engraçadas aqui, que são essas linhas retas, mas a linha reta tem essas propriedades especiais, ou seja, o valor dela no centro é igual à média do valor dela na borda, tá certo? E ela também não tem máximos e mínimos, ou seja, você pega uma reta aqui, ó, dentro do intervalo ela não tem máximo e mínimo. É claro que se você considerar a borda, aqui ela é o máximo dela, tá certo?
e aqui é o mínimo dela. Mas dentro do intervalo não tem máximos e mínimos, tá certo? E que, novamente, parecem coisas simples, mas elas se preservam no caso tridimensional, ou, na verdade, no caso de mais dimensões. Certo? E o fato de ela se preservar no caso de mais dimensões é bastante interessante, tá certo? Porque diz basicamente o seguinte, uma função que satisfaz isso aqui, como eu estava falando para vocês, ela está simplesmente respeitando a geometria do espaço, tá certo? E na geometria do seu espaço, pega o espaço-tempo, tem um campo aqui nele. Se não tem nada além do campo e do próprio espaço, eu não posso ter uma variação dessa função. Essa função não pode vir igual a 5 e depois ficar igual a 7 aqui, porque não tem nada no espaço, não existe nada na física do que você está fazendo que justifique a variação do valor dessa função. Tá certo? Isso precisa ser expressado matematicamente de alguma forma, entendeu? E é justamente através dessas propriedades que eu estou trazendo aqui para vocês. Até aqui tudo bem, pessoal? Essas funções aqui são funções harmônicas. Oi? Não. Agora eu estou só dando nome para esses caras aqui, que eu não tinha escrito ainda. São as funções harmônicas que a gente está estudando aqui. Elas são muito úteis, tá, pessoal? Se vocês estudaram, por exemplo, funções analíticas, as funções analíticas, de certa forma, são as funções harmônicas bidimensionais, tá certo? Então, quando você tem todos aqueles teoremas de funções analíticas que você basta conhecer num trecho para conhecer ela em todo o espaço, é justamente uma extensão disso aqui, no caso bidimensional, tá certo? Uma extensão não, né? Uma aplicação, no caso, um pouco mais simples, certo? Então, quando você fala que você está fazendo uma extensão analítica, na verdade, você está falando uma função que está definida aqui no eixo x, você estende para o plano, né, imaginário real, e você fala que ela satisfaz uma coisa assim, né, sei lá, f igual a 0, só que agora bidimensional, tá certo? Isso te permite agora estender sua função, justamente porque elas têm esse tipo de propriedades super simples aqui. Ok? Mais bom. Ok. E aí, como é que a gente faz para pensar no que está acontecendo? Bom, Laplaciano de u igual a 0. Se eu quero relacionar a função e sua borda, a maneira mais fácil é através de integração, certo? Mas para fazer isso aqui, ou fazer alguma coisa aqui com a integração, vale a pena lembrar que Laplaciano de u pode ser escrito como divergente do gradiente de u, certo? E se eu integrar aqui, digamos que eu estou trabalhando nesse caso em que eu estou querendo u, né, em x para todo x pertencente a um certo volume aqui V, tá certo? Então, é claro que a borda aqui desse negócio, ou seja, esse cara aqui, vão ser minhas condições de contorno. Certo? Bom, se eu sei o meu V e minha borda e eu conheço o operador, como eu falei para vocês, em princípio eu tenho toda a informação necessária para resolver o meu problema, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ou seja, eu vou pegar essa equação aqui, igual a 0, e vou integrar no volume V, divergente do gradiente de U igual a 0. Vou botar aqui, ó, D3x igual a 0. Pessoal, o que eu posso aplicar aqui agora, imediatamente? Exatamente, o teorema da divergência. Né? Esse lado esquerdo aqui vai ficar assim, ó, integral na borda de V de gradiente de U escalar dA. Certo? Esse cara aqui é igual a 0. Até aqui tudo bem, pessoal? Todo mundo está à vontade com esse tipo de conceito? Vocês já fizeram essas contas aqui em cálculo 2, né? Joia. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos escolher o nosso V. E aqui vocês vão entender uma série de coisas sobre física que a gente fala, sobre borda e bolas, tá certo? Pode falar. Oi? Tem que ser integral fechada, né? Tem que ser integral fechado, justamente, é um volume aqui, ó, V.
Depois a gente vai ver um caso com volume com os buracos, tá? Mas por enquanto o nosso volume está bonitinho, só tem uma borda. Vamos dizer que o nosso volume agora é o que a gente chama de uma bola aberta, centrada em x0, de raio R, certo? Ou seja, esse cara aqui é o seguinte, pega aqui o plano tridimensional, esse cara aqui é o seu x0, tá certo? E você traça em torno desse x0 aqui uma esfera de raio R maiúsculo, certo? E ela é aberta no sentido de que a casca dela não está contida aqui nesse conjunto, certo? Isso aqui é um conjunto de pontos, certo? Bom, nesse caso, quem é DA? A melhor maneira de você pensar no quem é DA é você parametrizar essa esfera aqui. Como é que a gente parametriza essa esfera? X como função de R, θ e φ vai ser igual ao quê? Oi? Vou botar o x0 aqui, né? Mais R seno θ cosseno φ. Eu usei o φ redondinho aqui, mas vocês não se importam usar esse aqui não, né? Porque eu usei na aula passada o outro φ. Aqui, R, estou usando esse seno θ, seno φ e R cosseno θ. Todo mundo concorda? Esse é um jeito de parametrizar, né? Se eu boto o meu R para 0, eu estou descrevendo esse ponto aqui, o meu R vai variando de 0 a Rzão, eu vou andando para cá, isso aqui são soma de vetores, né? Então, um é o R0 e o outro é o ponto da borda, né? Então, é claro que esse vetor aqui aponta direto para um pedaço aqui na minha esfera, certo? Minha esfera que parece um ovo, ok? Bom, mas então quem é o nosso DA? DR, DT. Não, o DA é o elemento de área direcionado. Por isso que eu estou indo devagar para ver se vocês estão associando como vocês viram isso no cálculo 2. Eu não sei como é que vocês viram. Então, esse cara aqui é um elemento de área, só que ele é direcionado, ou seja, ele aponta numa certa direção. No caso, ele vai apontar da casca da esfera para fora, ele é radial para fora da esfera. Certo? Esse cara aqui vai ser R, seno θ, R chapéu, D, θ, D φ. Vocês lembram como é que faz isso aqui? Né? Você vai pegar esse vetor aqui, posição, aí você vai ter os dois versores, que são as derivadas desses caras aqui em relação a θ, em relação a φ. Eles vão te dar a área, tá certo? Você faz a regra da mão direita para saber a direção da saída aqui, vai ser o R chapéu, tá certo? Aí DR não importa, porque como a gente está falando da casca, vai ser essa constante, né? Exatamente, porque a gente converteu a nossa integral, que era no volume, para uma integral na borda. Essa integral na borda, ela se dá aqui quando R é igual a R maiúsculo, certo? Aqui eu posso botar R maiúsculo agora direto, eu posso deixar aqui e depois dizer que, né, isso está calculado na borda. Aí, depende da ordem que vocês queiram aplicar a informação. Então, vamos lá. E por que eu estou fazendo isso? Aqui é R quadrado, né, pessoal? Bom, então, eu tenho o seguinte. Aquele cara, esse cara aqui, ó, vai ser gradiente de U escalar R chapéu, certo? Bom, a gente viu isso aqui com vários rostos diferentes, né? Um deles é isso aqui, é o que a gente chama de derivada direcional de U na direção R chapéu,
certo? Bom, mas isso aqui pode ser escrito assim, ó. Esse cara aqui vai ser du dr de... deixa eu fazer assim para não confundir. Du dr de u de x mais r chapéu. Todo mundo concorda que isso aqui é igual a del u del r chapéu? Todo mundo concorda? Né? Que eu posso escrever a derivada direcional dessa forma? Né? Porque quando eu calcular ddr aqui, vai ser derivada de 1 em relação a todos os seus argumentos. Todos os argumentos dependem de r linearmente. Então vai ser a derivada em relação ao primeira componente. Derivada desse cara aqui em relação à primeira componente vai ser simplesmente o r vezes a primeira componente do r chapéu, que é só aquela parte dos senos e cossenos ali, certo? Mas isso é justamente o cara que está fazendo o produto escalar aqui, certo? Vocês entendem isso aqui ou vocês querem que eu faça o detalhe? Tá. Então esse cara aqui, ó, vai ficar assim. Del R de U de x0 mais R chapéu, certo? Deixa eu ver. Ó, isso aqui eu posso trocar. Deixa eu ver como é que é a melhor anotação que eu faço. Isso eu vou fazer assim. Tá. Esse cara aqui vai ser derivada de U em relação ao primeiro argumento cartesiano aqui, x1 vai ser x1, componente 1 do x0, mais R, que multiplica esse pedaço aqui, né? Tá vendo? O R chapéu é esse cara aqui, é derivado desse cara aqui em relação a R. Então fica só seno θ com seno θ. Certo? Cosseno φ, falei errado. Tá certo? Tá certo até aqui, pessoal? Então eu derivo esse cara em relação ao primeiro argumento, tá certo? E depois o primeiro argumento, del x1, del R. Mas o primeiro argumento é isso aqui. Então, isso aqui vai ser del U, del x1, né? E aqui vai ser seno θ cosseno φ. Ok? Até aqui tudo bem? Espera aí que eu botei só um pedaço, né? Deixa eu fazer o seguinte. Esse aqui, mais os outros, que eu não vou botar agora para não confundir, vai ser igual a del U, del x1. Esse cara aqui vai ser seno θ cosseno φ, mais os outros pedaços. Certo? Os outros pedaços vão ser como? Del U, del x2, del x2, del R. Mas é a mesma coisa, del x2, del R vai vir com esse pedacinho aqui, tá certo? E o del x3, del R com esse cara aqui. Mas isso que eu estou obtendo aqui é o quê? Ó? Isso aqui é gradiente de U escalar R chapéu, que era o que eu queria. Cadê? Eu botei aqui mesmo. Né? Isso aqui é gradiente de U escalar R chapéu. Certo? Então, eu posso reescrever o meu problema dessa forma aqui, tá certo? Ou seja, eu posso escrever como uma derivada total de alguma coisa. Isso vai facilitar a minha vida, porque integrais de derivadas totais são fáceis de fazer, certo? Ou pelo menos são fáceis de manipular. Bom, dito isso, deixa eu botar um quadradinho aqui, e esse cara aqui eu boto aqui. Só para vocês lembrarem, del x1, del x1, del R, que vai ser igual a del U, del x1, seno θ, cosseno φ. Esse cara a gente tira daqui. Ok? Bom, então como é que vai ficar a nossa brincadeira? Vai ficar assim, ó, integral
na borda do volume de... Aqui eu botei a derivada parcial, mas era melhor, fica mais fácil, a melhor notação é usar a derivada total, tá certo? Para você lembrar que isso aqui é a derivada total dessa função em relação a R, não a derivada parcial em relação a essa função escrita em termos de coordenadas esféricas, tá? Então esse cara vai ficar d dr de u de x0 mais r chapéu, ok? Esse cara aqui vezes R2 seno θ dθ dφ, tá certo? E esse cara aqui tomado em R igual a R maiúsculo. Ok? Tá certo isso aqui? Esse cara aqui a gente sabe que é igual a zero, certo? Que é isso aqui, né? Bom, esse R maiúsculo, como eu estou calculando na borda, ele foi calculado na borda direta, eu posso tirar daqui da minha integral. Então vai ficar assim, R maiúsculo quadrado integral na borda de d dr de u de x 0 mais r chapéu, certo? Calculado em Rzinho igual a Rzão, seno θ dθ dφ, tá certo? Mas, pessoal, eu posso tirar esse cara da minha integral, certo? Por quê? Porque a minha integral, ela está sendo em θ e φ. Então, esse cara aqui, a gente não tem nenhum problema de convergência, esse cara aqui está sendo derivado, mas essa variável aqui não está sendo calculada na minha integral. Então, eu posso calcular a derivada aqui fora, certo? Ou seja, eu posso dizer que isso tudo vai ser R2 d dr de integral na borda de u x0 mais r chapéu d, deixa eu ver qual a notação que eu usei, eu mantive, seno θ dθ dφ, certo? E é claro que no fim eu tenho que tomar R igual a Rzão, certo? Isso aqui é igual a zero. Mas veja, pessoal, se isso é igual a zero, significa o quê? O que eu posso dizer sobre essa quantidade aqui? Ó? É uma constante. Certo? Isso aqui é constante. Como tal, a gente pode ver o seguinte. Eu pego esse cara aqui igual a uma constante e vou fazer assim, ó. 1 sobre R2 integral na borda de V de U, de U de x0 mais r chapéu, e boto o R2 aqui, seno θ dθ dφ, tá certo? E isso aqui é igual à mesma constante. Eu não fiz absolutamente nada a mais do que multiplicar e dividir por r quadrado, certo? Mas veja, pessoal, isso aqui, ó, é depois tomando, eu posso botar aqui o R maiúsculo aqui, ó, já direto, né? Que é essa imposição aqui. Mas não tem nada de especial no meu R maiúsculo, certo? Eu poderia pensar que eu estou fazendo a mesma conta para volume, para bolas aqui com R's quaisquer. E tudo que eu fiz até agora não dependeu de um valor particular de R maiúsculo, certo? Vale para qualquer valor de R maiúsculo. Então esse cara aqui é constante, independente do valor de R, tá certo? Inclusive eu posso botando o R cada vez menor, ok? E o que isso diz pra gente? Ou seja, eu posso botar o R minúsculo aqui de volta, só porque eu estou trocando o rótulo, tá certo? E eu vou ter o quê? 1 sobre R2 integral na borda de U de x0 mais r chapéu, R2 seno θ dθ dφ é igual a mesma coisa quando o R vai para zero. Só que quando o R vai para zero, esse cara corta com esse R aqui, esse aqui vai para zero e fica assim, ó. Isso aqui vai ser igual a integral de U
de x0 d... caramba, eu sempre esqueço. Seno de θ d θ dφ. Todo mundo concorda? Mas quanto é que é essa integral aqui, pessoal? Quem já sabe? Quem já memorizou? Veja, esse cara aqui não depende de nada, tá? Não depende nem de θ nem de φ. Ele sai aqui da integral. 4π. Né? Essa integral aqui dá 2 e essa integral aqui dá 2π. Então, se eu integrar as duas, vocês podem fazer. É fácil, tá? É só que esse cara aqui de 0 a π e esse cara de 0 a 2π ou de menos π a π. Você vai ver que isso aqui vai dar 4π. Então, isso aqui é 4π u de x0. Mas o que a gente descobriu com isso aqui? Eu posso reescrever isso aqui assim, ó. U de x0, que é o valor da função harmônica no centro da minha esfera, vai ser igual a 1 sobre 4πr² integral na borda de V desse negócio aqui, ó. U de x0 mais R chapéu, e aqui R2, deixa eu ver, eu já posso, para ficar mais, eu já posso escrever aqui, ó, esse cara aqui é DA. Vocês concordam? E aqui, veja, não tem a seta no A, tá? É o elemento de área não direcional, certo? É só a área do elemento de área, certo? Né? Isso aqui é só um sinônimo para isso aqui, tá, pessoal? Com o R2. Bom, o que isso está dizendo para a gente? O valor da função no centro é igual à soma dela na borda. Estou somando o valor dela nas bordas todas, tá vendo? E estou dividindo pelo quê? Pela área. Pela área da casca. É a mesma coisa que a gente tinha antes, no caso unidimensional. Certo? Mas esse caso aqui já é o tri. Na verdade, você vê que, tudo bem, você poderia achar que vai ficar um pouco mais complicado, porque aqui, se você quiser fazer em 3, 4, 8, 200 dimensões, o elemento de integração na casca fica um pouco mais difícil, mas é fácil de fazer. Tem fórmula pronta para isso aí, certo? Então, não tem nada muito de especial em 3 dimensões aqui. O que a gente está fazendo vale para todas as dimensões, certo? Essa área da casca tem revisão, né? Que é fixo. Como assim é fixo? Porque é o raio da esfera. Não vai ser já revisão. Não, aqui, como eu falei para você, até quando ele chegou aqui, eu estava pensando numa casca fixa. Mas aí eu fiz o passo daqui para cá, que é dizer o seguinte, ó, tudo que a gente fez até agora não tem nada de especial para o R maiúsculo. Então eu falo, isso aqui vale para qualquer R maiúsculo. Então para a gente, digamos, incluir isso na conta, eu coloquei o R minúsculo só para lembrar que agora isso aqui é uma variável. Vale para todos os valores de R minúsculo. Ok? Professor, ele podia passar da segunda linha para a terceira. Dessa para cá? Então, se isso aqui vale para todos os valores de R, vale inclusive quando eu mandar meu R para 0. Quando eu mandar meu R para 0, vem para cá. Certo? Bom, agora a gente pode fazer mais uma brincadeira aqui. A gente joga esse cara para... Né? A gente faz o seguinte, a gente joga esse cara para cá e integra. Então vai ficar assim, ó, integral de 0. Aí novamente, vou botar um R diferente aqui para não confundir. 4πr² u de x0 dr, tá certo? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu peguei só esse pedacinho aqui, joguei para cá, tá certo? E integrei dos dois lados de 0 a R maiúsculo, ok? E aqui eu vou ficar com o seguinte, integral de 0 a R maiúsculo, integral na borda do volume de U de x mais R chapéu dA dr, certo? Bom, o que é isso aqui? Eu estou integrando nas cascas e estou integrando todas as cascas, de 0 a R. Isso aqui é a integral original, no volume, certo? E esse cara aqui, não depende de R. Quanto é que dá a integral de 4πr²? 4/3 de πr ao cubo, que é o volume da esfera, certo? Então isso aqui vai ficar 4πr ao cubo sobre 3
vezes U de x0 vai ser igual a integral no volume de U. Eu já posso botar aqui assim, ó. Porque aqui a gente já sabe quem é o volume, d3x. Então, o que a gente fez... Agora, desculpa. O que a gente fez para a área também vale para o próprio volume. Ou seja, o U de x0, ele vai ser 1 sobre o volume desse cara, né? Esse cara, no caso, é uma bola, tá? Não vale para qualquer volume aqui. Então, deixa eu botar a bola, né? Para não ficar. O volume dessa bola... Tá certo? Vezes a integral na bola de U de x d3x. Então, é claro que isso aqui era meio óbvio, né? Se era a média de uma borda, né? Se esse cara aqui é a média de uma das bordas, ele também vai ser a média da média de todas as bordas, certo? Porque se isso aqui, né? Esse cara, cadê? Eu já apaguei? Não, é isso aqui. Se esse cara aqui é a média numa borda de raio R, ele também é média de uma outra borda de raio R'. E todas as bordas possíveis. Só que se eu pegar a média das médias de todas as bordas, é a média no volume, tá certo? Então, eu tenho que o valor da função no centro é a média dela no volume inteiro, certo? Bom, por enquanto isso aqui parece uma certa curiosidade matemática, mas a gente vai ver que esse tipo de resultado serve para muitas coisas, para a gente entender bastante da geometria dos problemas, principalmente na eletrostática, certo? Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui um problema, né, que eu quero resolver de eletromagnetismo, então esse cara aqui é o meu volume V, naturalmente a borda é esse cara aqui, tá certo? E eu, digamos que tem uma certa condição de contorno aqui, tá certo? Ou seja, eu tenho o conhecimento da minha função aqui na borda, mas aqui dentro eu sei que a única coisa que vai acontecer é que Laplaciano de U é igual a 0. Certo? Bom. A minha pergunta é, será que vai ter um máximo ou um mínimo para essa função aqui dentro dessa esfera? Dentro desse volume esquisito aqui, certo? E o que a gente vai provar agora é que não existe nem máximo nem mínimo para U, mesmo agora no caso de mais dimensões. E como é que a gente faz isso? Vamos supor que U de um certo x0 é igual a m, é máximo. Então, a gente pode... Tem vários tipos de provas matemáticas, você pode provar por contradição. Você supõe uma coisa e depois mostra que o que você supôs não pode vingar, né? Bom, a gente sabe que U satisfaz essa equação, Laplaciano de U igual a 0, certo? Então, a gente pode definir também W, né, como sendo U menos M, certo? E é fácil ver que Laplaciano de W também é 0. Ok? Então, esse cara aqui é uma função harmônica, naturalmente W também vai ser uma função harmônica. Lembrando que esse cara aqui é um número, tá? Número, não é uma função. Ok? Esse aqui é o valor de U no máximo, certo? Então, digamos que eu tenho aqui escolhido um ponto qualquer aqui, certo? E eu vou chamar esse ponto aqui de x0. E eu falei que U aqui nesse ponto, esse cara é U de x0, é o máximo. Ok? Bom, mas se isso é verdade, a gente pode... Aqui eu botei 0, mas eu botei um mzinho aqui para ficar melhor. Deixa eu botar aqui. Mas eu também agora acabei de descobrir o seguinte, que W calculado no x máximo é igual
AU calculado no x máximo, menos m, que vai ser 0. Mas isso é igual a 1 sobre 4πr ao cubo sobre 3, integral do w, certo? Só que w é u de y, só para não confundir, por que botei y? É x mesmo. X menos m de 3x. Todo mundo concorda? Nada demais, tá? Eu só usei o resultado que a gente acabou de deduzir ali. Bom, pessoal, mas tem uma coisa de especial nesse integrando aqui. Por hipótese, esse cara aqui é o maior número possível que essa função pode atingir. Se esse cara é o maior número possível, esse integrando aqui é sempre menor ou igual a 0. Certo? O meu volume aqui, esse cara aqui é um volume positivo, certo? Esse cara aqui dá sempre um número positivo no D3x. Então essa integral é aqui. Eu estou somando um monte de número negativo. Só que eu estou somando um monte de número negativo e eu tenho que encontrar 0. Como é que eu faço? Aqui faltou 2. Qual a única possibilidade? É que todos os elementos do integrando sejam iguais a 0. A única possibilidade agora é u de x igual a 0 para todo o x dentro desse integrando aqui. Mas qual integrando eu posso fazer? Eu posso fazer uma bola aqui, ó. Certo? Eu posso botar uma bola em torno desse cara aqui. Então eu estou mostrando o seguinte, se esse cara é máximo num ponto dentro da bola, ele é constante na bola inteira. Certo? Agora vamos pensar no nosso volume aqui. Digamos que eu comecei aqui, supondo que existe um máximo nesse ponto aqui. Eu acabei de provar que esse máximo vai fazer com que a função seja constante nessa bola aqui, certo? Mas eu posso fazer o seguinte, se ela é máxima aqui, ela tem o mesmo valor aqui também, significa que ela vai ser máxima aqui também, certo? Mas eu posso estender e fazer uma outra integração igual a essa aqui e provar que ela vai ser máxima e constante aqui também, tá certo? E eu posso ir preenchendo o meu volume e descobrindo que minha função é igual a m maiúsculo em todos os lugares. Certo? Aí você pode se perguntar o seguinte, e aí foi justamente o que abriu várias áreas da matemática, que vocês entendem por que existe topologia, que existe variedades, todas essas coisas, justamente porque os matemáticos chegaram nesse ponto e falaram o seguinte, será que eu consigo preencher um volume com um monte de esferinha dentro? Certo? E aí você classifica o tipo de volume que é passível de ser preenchido com várias esferinhas e você define um certo conceito de topologia. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas só para vocês saberem que os matemáticos não começaram do nada. Eles começaram com um problema de física, quer dizer, eles mesmos não, eles pegaram o resultado dos físicos, né, e foram tentar estender e extrair a estrutura matemática subjacente do que está presente ali, certo? Então, dadas essas condições de regularidade que a gente não vai descrever aqui, ou seja, que o seu volume pode ser preenchido com esferas, então você prova que a função tem que ser constante. Mas isso é contraditório. Porque eu estou dizendo que é o máximo. Certo? Uma função constante não tem máximo nem mínimo, ela é constante. Certo? Então não existe máximo e mínimo da sua função aqui. Ok? É interessante vocês entenderem o seguinte. Quando vocês veem uma estrutura física, um modelo de alguma coisa que exista, né? Que tem um bico, né? Tem um bico assim, ó. Vocês podem perguntar se matematicamente esse bico ele é perfeito ou não. Ou seja, se esse bico de fato existe. Né? Você vê uma faca com uma lâmina, né? Você pensa assim, essa lâmina é fina, é infinitamente fina num ponto. Esse tipo de topologia exclui isso aqui. Não pode existir isso aqui. Ou melhor, se isso aqui existir, os teoremas que todos que a gente sabe sobre eletromagnetismo não vão valer para esse tipo de estrutura. Tá certo? O que a gente sabe, o que a gente infere, o que a gente induz, é que, na verdade, se eu dou um zoom nesse negócio aqui, uma hora eu vou ver esse treco assim, ó, ligeiramente arredondado. Certo? Por quê? Porque esse cara aqui eu posso preencher com esferinhas. Certo? Um bico, de fato, eu não consigo preencher com esferinhas. Certo? Se eu pegar um bico muito fino, depende da maneira que você define ele, você não consegue colocar as esferinhas lá.
certo? Isso faz parte da modelagem matemática que o físico faz, ou seja, o físico escolhe qual é o melhor modelo para representar a realidade. E, de certa forma, a gente meio que nesse vai e vem entre a realidade e a nossa modelagem matemática, a gente, por ser capaz de deduzir esses teoremas nesse contexto onde esse cara aqui é bem comportado e esse cara aqui não, a gente modela a natureza para esse cara aqui. Certo? Por mais que talvez o certo seria fazer esse cara aqui em algum contexto específico. Certo? A gente não sabe ainda. Ok? Então, agora vocês sabem que não existe máximo nem mínimo para essa função harmônica. Okay? Ela vai ser justamente... o melhor que você pode mostrar é que se existe um máximo num ponto, então a função é constante na esfera inteira. E é claro que isso pode ser inconsistente com condição de contorno, certo? Ou seja, se eu tenho uma condição de contorno aqui, em que U aqui é igual a 5, e aqui em que U é igual a 4, essa função não pode ser constante. Certo? Então, nessa situação aqui, você sabe que essa função tem que variar e ela tem que variar suavemente entre um ponto e outro. Tá certo? Então, toda aquela intuição que o pessoal tem de diferença de potencial, o campo elétrico entre duas placas, ela vem disso aqui. O campo elétrico entre duas placas, se tiver vazio aqui, se não tiver carga no meio, ele tem que variar da forma mais suave possível, sem máximos e mínimos entre um ponto e outro. Certo? O campo elétrico não pode simplesmente aumentar e depois diminuir ou coisas assim. Certo? Ok. Bom, como eu falei, isso aqui não vale para a borda, e não só não vale para a borda, mas aí a gente vai ter esse comportamento suave de variação entre um ponto e outro. Da mesma forma que uma linha reta, né, entre um ponto e outro, ela varia suavemente, sem variações aqui, ou seja, sem variações no sentido de que ela sempre aumenta, ela é monotônica, bonitinha aqui, entre um ponto e outro, certo? Bom, isso aqui da parte das ferramentas para a gente entender as funções harmônicas. Mas se a gente quiser, de fato, resolver um problema, né, completo de eletromagnetismo, será que essa teoria que a gente encontrou ela é boa? Né? Em qual sentido? Uma teoria física, para ela ser razoável, ela precisa dar soluções únicas, ela precisa ser sem ambiguidade, certo? Ou seja, se você dá a especificação completa do seu problema, você precisa mostrar que existe um único potencial, né, ou pelo menos uma única quantidade física descrevendo o sistema que você está querendo trabalhar, certo? Então, a gente vai ver agora os teoremas de unicidade e existência para só de unicidade para as soluções eletrostáticas, certo? Vamos lá. Ok, então, das soluções... Ok? Bom, vamos lá. A gente tem aqui agora um volume. Tá? Esse volume aqui, eu vou dizer que ele é esse V caligráfico. E por completeza, para vocês acharem que isso aqui a gente vai fazer não é muito particular, eu vou botar uns buracos aqui. Então esse buraco aqui é o volume V1, esse buraco aqui é o volume V2, tá? O volume sem índice nenhum é o volume todo. E o V3 é um terceiro buraco aqui, ok? Então tem uma geometria complicada, tá? Ela tem uma topologia estranha, ela tem uns buracos nela, tá certo? Mas essa parte aqui dentro, ó, é o que eu estou chamando de meu V tortinho ali, meu V caligráfico, certo? E eu quero saber se essa equação tem solução única aqui, ok? Vamos lá. Então, você precisa conhecer V de x em x pertencente à borda de V1, deixa eu botar aqui, vírgula, a borda de V2, a borda de V3 e na borda externa, VE, que é esse cara aqui, ó.
Isso aqui especifica completamente as condições de contorno, ou seja, para eu saber como é que a minha função se dá aqui dentro, é claro que eu preciso saber como é que ela se dá nessa borda, e nessa borda, e nessa borda, e nessa borda, que é, borda de V1, borda de V2, borda de V3 e borda de VE, que é cheio de V externo, tá certo? Então veja, a pergunta é, essa informação, com essa informação, especifica unicamente uma solução para o meu problema? E a gente vai ver que a resposta é sim. Tá? Para isso, a gente vai ver as identidades de Green, que a gente vai usar bastante. A gente vai usar agora para fazer essas provas todas, e no final do curso a gente vai voltar para as funções de Green, que a gente vai ver com mais detalhe outra maneira de resolver esse tipo de problema, que é através da inversa de operadores e não da forma fragmentada que a gente fez bastante coisa até agora, certo? Então, as identidades de Green são muito fáceis, tá? Elas são identidades aqui de operadores diferenciais em espaços euclidianos. Então, você tem o seguinte, se eu calculo a divergência desse campo aqui, ó, esse campo é formado pelo gradiente de uma função vezes uma outra função, certo? Pessoal, se vocês tiverem dificuldade com isso aqui, me avisem, tá? Isso aqui vai ser divergente de psi escalar, divergente não, gradiente psi escalar gradiente de φ, tá certo? Ou seja, é o operador diferencial atuando aqui, depois o operador a diferencial atuando aqui, tá certo? Então é a mesma regra de Leibniz de sempre, mas a regra de Leibniz está misturada com o produto interno, tá certo? Então é uma mistura entre diferenciabilidade e geometria, ok? Mais o quê? Psi laplaciano de φ, ok? É fácil de vocês, se vocês tiverem dificuldade às vezes de ver a conta, vocês têm que ver que vocês têm que formar escalares aqui. Então a maneira de formar escalar é o gradiente, o produto interno do gradiente ou o laplaciano, tá certo? Então é fácil de ver que tem que ser assim. Se eu integro esse cara aqui, ó, no meu volume V, vai ficar assim, integral ok? Integral, deixa eu botar um colchete, volume V. Enfim, mais. Eu quero que vocês pensem aqui bastante no fato de que a naturalidade que esse operador aparece, tá certo? Que é uma coisa que eu já insisti com vocês, falando, olha, esse é o único operador que dá para formar usando geometria euclidiana. Então, o fato dele aparecer naturalmente nesse tipo de identidade de operadores é justamente uma consequência disso de novo, tá certo? Então, você vê que a gente consegue fazer as contas dessa forma porque aqui é geometria euclidiana, aqui é geometria euclidiana e aqui é geometria euclidiana, tá certo? É só uma expressão da mistura entre exigência de diferenciabilidade dessas funções junto com o fato de que a gente está trabalhando numa geometria que tem essas características, ok? Bom, eu posso usar o teorema da divergência aqui mais uma vez e ter o seguinte, isso aqui vai ser integral de psi gradiente de φ escalar dA, tá certo? Na borda do volume vai ser igual a esse cara aqui. Ok. Como é que a gente vai provar a unicidade das soluções aqui? Então, a gente precisa fazer algum truque de prova matemática, né? A prova matemática a gente vai dizer o seguinte, eu vou dizer que V1, cadê? Eu vou dizer que existem as funções V1 e V2, tal que eu quero que Laplaciano de V1 seja igual a ρ sobre 4π ε0. É o mesmo ρ, tá? Porque eu estou dizendo que é uma solução para esse problema aqui, que está especificado aqui. Mas eu tenho uma segunda solução, que é V2, o 2 aqui, que tem que ser igual ao mesmo ρ sobre 4π ε0. Naturalmente, o que eu quero provar é que
eu vou supor que existem duas soluções, eu tenho que provar que elas são a mesma. Se eu provar que qualquer duas soluções que possam existir tem que sempre ser iguais, significa que só existe uma solução, certo? E aí, como é que eu faço isso? Basta realizar o seguinte, eu tenho V3, que eu defino como sendo V1 menos V2, certo? Só que a vantagem agora é que V3 é uma função que eu conheço muito sobre ela, ou seja, V3 vai ser igual Laplaciano de V1 menos Laplaciano de V2. Mas ambas funções satisfazem a mesma equação de Poisson. Se satisfazem a mesma equação de Poisson, esse cara dá ρ, esse cara dá menos ρ. Então isso aqui é zero. Ou seja, V3 é uma função harmônica. Tá certo? Então a primeira coisa é o seguinte, se existem duas funções, então a diferença delas precisa ser pelo menos uma função harmônica. Certo? Bom, a gente sabe que as funções harmônicas são cheias de restrições, então, dependendo das restrições que a gente colocar sobre elas, vão ser, essa função vai ter que ser zero, tá certo? Então a gente de cara aqui a gente já pode, sem usar o teorema de Green, a gente já pode concluir o nosso resultado, né? Porque a gente acabou de estudar os máximos e mínimos das funções harmônicas, certo? Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Como é que a gente pode já concluir que V3 tem que ser igual a zero? Mas se a gente está dizendo que V1 e V2 é igual, menos outra. Não, a gente quer provar que V1 é igual a V2. A primeira coisa que a gente conseguiu provar ali com duas linhas de conta, uma linha de conta muito fácil, é que como esse cara satisfaz uma equação de Poisson e esse satisfaz a mesma equação de Poisson, a subtração dos dois vai satisfazer uma equação harmônica, né? O Laplaciano igual a zero. Então a gente provou que esse cara aqui é harmônico até agora, só isso. Então veja, a gente sabe isso aqui sobre o problema. Parte da especificação do meu problema é esse cara aqui. Essa é a parte 1. Mas a parte 2 da especificação do meu problema está aqui, ó. Tá certo? Mas essa parte aqui diz que eu conheço o valor da minha função na borda desses caras aqui. E se tanto V1 quanto V2 satisfazem a mesma condição de contorno, significa que V1 na borda, por exemplo, nessa borda aqui, botar mais redondinho para não confundir o V com o outro V aqui, tá? Na borda desse buraco aqui, tem que ser igual a V2 nessa borda. Porque ambas satisfazem a equação de Poisson e as mesmas condições de contorno. Mas se essas funções são iguais na borda, significa que essas funções têm o mesmo valor aqui. Então V3 na borda é igual a zero. Se essas duas funções satisfazem a mesma condição, a mesma equação de Poisson e as mesmas condições de contorno, então elas têm o mesmo valor numérico nas bordas aqui. Então V1 menos V2 na borda tem que satisfazer o quê? Tem que ser igual a zero. Porque vai ser 5 menos 5, 3 menos 3, o que quer que seja, certo? Então meu V3 tem que ser zero aqui, meu V3 tem que ser zero aqui, meu V3 tem que ser zero aqui, meu V3 tem que ser zero aqui. Mas a gente já sabe que V3 é harmônico e não tem máximo e mínimo. Então, se ele tem que ser zero num lado e zero no outro, ele só pode ser zero no meio. Tá certo? Mas veja, isso a gente usou um teorema mais ou menos poderoso, que é a falta de máximos e mínimos, tá certo? Se a gente não conhecer esses teoremas, se você quisesse provar de uma outra forma, a gente vai provar usando os teoremas de Green, que eles são bastante úteis também, tá certo? Então, são duas maneiras de vocês entenderem o mesmo resultado. Como é que a gente usa o teorema de Green agora? Alguma ideia? Pega esse cara aqui. Substitui tanto π quanto φ igual a V3.
Então, para vocês entenderem, o teorema de Green a gente vai usar muito nesse formato, tá? A gente vai pegar essa expressão aqui e vai substituir psi e φ por alguma coisa que a gente conheça. Ah, eu sei que esse cara satisfaz o Laplaciano, então vou meter aqui o meu φ igual a essa função, e assim por diante, certo? Então, eu vou botar V3 aqui. E vou meter o seguinte. Integral de del V, V3, Laplaciano de V3, né, escalar dA vai ser igual a... O lado direito vai ser no volume inteiro de... Cadê você? Módulo do gradiente de V3, certo? Aqui não precisa colchete, pode ser parênteses, mais V3 Laplaciano de V3, D3x. Certo? Então, sem saber nada sobre máximos e mínimos, eu já sei que esse cara aqui é zero, certo? Só que esse cara está calculado na borda. E no V3, a gente usa novamente essa ideia aqui, que o V3 na borda é igual a zero. Então, esse pedaço aqui também é igual a zero. Esse carinha aqui, a gente sabe que ele é igual a zero. Certo? Mas isso sobra para a gente o seguinte. Isso diz para a gente que essa integral aqui do módulo de V3, opa, salve V3 aqui, oh, caramba, 3D3x igual a zero. Mas, novamente, eu estou fazendo uma integral de um cara que é positivo definido. Então, estou somando um monte de número positivo que é maior ou igual a zero. Como é que eu somo um monte de número maior ou igual a zero contra o zero? Se todos eles forem zero. Certo? Ou seja, eu preciso que... E aqui, novamente, a gente está usando propriedades do produto interno, tá? Se a gente tivesse no espaço de Minkowski, isso não vai ser mais verdade. Então, chegando no último elemento desse curso, que vai ser as funções de Green em espaços de Minkowski, vocês vão ver que a gente não vai poder usar esse tipo de teorema aqui. Na verdade, fica bastante complicado e tem a ver justamente com causalidade, certo? Mas a gente sabe, por enquanto, nesse contexto mais simples, que esse cara aqui é igual a zero. Certo? Ou seja, V3 é igual a constante. Só que se ele é igual a constante, que é o que a gente já sabia, de certa forma, pelo teorema, e na borda ele é igual a zero, a constante é zero. Então ele é igual a zero. Se ele é igual a zero, V1 é igual a V2. Então não existem duas soluções. Eu suponho que existem duas e provo que essas duas têm que ser iguais. Então não existem duas soluções, só existe uma. Certo? Então, se a solução existe, como eu falei para vocês, isso é um pouco mais complicado, provar que existe uma solução, a gente não fez isso, a gente provou que se existe, ela é única. Okay? Isso vai ser muito poderoso, tem muito exercício de eletromagnetismo que vocês vão encontrar nos livros, que vocês vão conseguir resolver num pulo, aplicando simplesmente o conhecimento da unicidade das soluções. Porque significa que se você chutar uma solução qualquer, chutar uma função qualquer e ela for solução, você não precisa fazer mais nada. Você sabe com certeza que ela é única, então ela está certa. Certo? Não sei se o professor vai aceitar, dependendo da técnica que ele pedir para vocês usarem. Mas é um argumento que você sempre pode usar. Certo? E isso leva a gente para o segundo teorema de unicidade, que é um pouco mais sutil. O segundo teorema de unicidade. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar com essa mesma especificação aqui, ou seja, a gente quer saber a unicidade das soluções, a gente continua tendo que as soluções vão satisfazer uma equação de Poisson, só que agora eu vou só falar o seguinte, eu não conheço esse cara aqui, ó. Cadê? Espera aí, só ter certeza que é isso. Isso. Eu não conheço esse cara aqui, ó. Certo? Deixa eu ver. Ok? Mas eu sei que 1, 2 e 3 são condutores com carga Q1, Q2 e Q3.
certo? Ou seja, eu vou dizer o seguinte, o que eu sei sobre o meu problema é que eu tenho essas bordas, essa geometria toda aqui, e aqui eu não sei o valor da função na borda, tá certo? Mas eu sei que eles são condutores e que tem carga Q1 aqui, Q2 aqui, Q3 aqui, certo? E aí, o que a gente pode fazer agora? Porque a gente não tem mais aquela questão da borda para a gente dizer o que está acontecendo aqui, certo? Ou seja, a gente não tem mais aquilo que eu acabei de apagar aqui embaixo, que é o conhecimento de um certo V3 que a gente pode colocar, as conclusões que a gente chegou ali continuam valendo, só que eu não sei mais agora dizer que a diferença do V3 aqui na borda é igual a zero, tá certo? Porque eu não sei o valor de V3 na borda. A única coisa que eu sei sobre a borda é que esses caras são condutores, tá certo? Com carga Q1, Q2 e Q3. Certo? O que a gente pode fazer? Alguma ideia? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o teorema de Green. Botei o menos aqui. Coisa engraçada, por que eu fiz isso? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o teorema de Green, só que a gente vai aplicar agora para uma desses caras aqui, ó. Um desses três aqui. Então eu já obter bordo de V1, por exemplo, vai ser V3, gradiente de V3, vai ser igual. Aqui, pessoal, uma coisa que eu sei sobre condutores é o quê? O que eu sei sobre o potencial sobre um condutor? Quando vocês estudaram condutores, eu imagino que vocês estão fazendo curso de eletro, né? Vocês já viram condutores. Qual é uma propriedade do potencial eletrostático sobre um condutor? O que a gente sabe sobre ele? Ou dentro do condutor, inclusive. Dentro do condutor, vai ser constante o potencial. Isso. Na borda e dentro dele ele vai ser constante. Certo? Se esse cara é constante, eu posso tirar da minha integral. Então, meu V3 vai ficar assim. Espera um pouquinho, tem uma coisa errada aqui. Faltou o limite de integração. dA. Certo? Bom, mas o que mais a gente sabe sobre isso aqui? O que a gente sabe sobre isso aqui agora? A gente pode separar, vai ficar assim, ó. V3, aí eu botar um colchete grande aqui, uma integral, borda de V1, V1, gradiente, dA, certo? O que é isso aqui no eletromagnetismo, pessoal? Esse cara aqui menos a integral do mesmo V1, tá certo? V2 escalar dA. No eletromagnetismo, quem é o gradiente do seu potencial? Isso aqui é menos o campo elétrico, né? O campo elétrico associado ao potencial 1. E esse cara aqui é menos o campo elétrico associado ao potencial 2. E que é a integral do fluxo do campo elétrico sobre uma borda? É igual a quanto? Quanto é que é a integral, né, do campo elétrico dA? A carga interna. Sim. Bom, se esse cara aqui é a carga interna, esse cara eu não sei mais sobre o valor dele na borda, tá certo? Eu tirei essa informação, mas eu sei que a carga no condutor aqui é Q1, eu sei que na carga do condutor aqui é Q2 e eu sei que a carga do condutor aqui é Q3. Mas essa carga é interna ou carga na borda? Interna. Mas é zero. Seria zero. Tipo, É um condutor carregado. Ele não está aterrado. Se ele tivesse aterrado, você tem razão.
A carga ia embora. Porque no caso do motor, a carga costuma ir para a borda, né? Sim. Mas aqui a gente simplesmente não precisa dessa informação. Tá? Basta que a gente sabe que ela é constante na borda. Tá certo? Pode falar. O limite da segunda integração, o volume é o 2, né? É o mesmo volume, eu estou fazendo esse pedacinho aqui, ó, só. Ah, tá. Tá certo? Aquelas integrais todas ali eu separei nas bordas todas, e aí eu tenho integral na borda V1, na borda V2, na borda V3. O que eu estou mostrando é que se eu olhar para uma integral de uma borda dessa aqui, separadamente, eu sei que esse negócio aqui vai dar carga 1 e esse cara vai dar carga 1 também. Então isso aqui vai ser 0. Mas se esse cara aqui é igual a 0, lembra, do lado direito a gente tinha o quê? A gente tinha a integral do módulo do gradiente de V3, né? E o laplaciano do V3, certo? Só que o laplaciano de V3 a gente sabe que é igual a 0. Então a gente conclui novamente o quê? Que a integral do módulo do gradiente de V3, né, é igual a 0, novamente. Então, a gente nem precisa saber que existe, a gente não precisa conhecer o valor das constantes aqui, da função na borda. Certo? Basta a gente dizer que esse cara aqui é um condutor e tem carga Q1, Q2 e Q3, para a gente saber que isso aqui é verdade. Certo? Mas, novamente, isso aqui nos leva a gradiente de V3 igual a 0. Tá certo? E a gente não tem mais aquela noção, aqui, por exemplo, dependendo da nossa condição de contorno VE, a gente não tem mais a condição de que esse cara aqui é igual a 0 num ponto. Certo? Então, o máximo que dá para mostrar nesse contexto aqui é que V1 menos V2 é igual a constante. Certo? Então, esse problema ele é especificado entre aspas unicamente, né? Porque ele é especificado a menos de uma constante. Certo? Que é justamente porque eu tirei uma certa dose de informação que eu tinha no meu problema, continuo conseguindo provar que essas soluções são muito próximas, mas elas não são mais únicas porque elas têm essa constante em aberto aí, certo? Ok. Bom. Então, por exemplo, um exemplo banal, simples, de aplicação disso aqui é o seguinte. Vamos pegar o caso que eu tenho a seguinte configuração, né? Vou pegar um exemplo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um condutor com uma certa quantidade de carga positiva, Q, tá certo? Aqui eu tenho uma quantidade de carga negativa, tá certo? Aí eu vou botar aqui bem longe a mesma quantidade de carga, só que negativa, aqui positivo, negativo, mesmas quantidades sempre, tá? E aqui a mesma quantidade positiva, certo? Bom, a nossa intuição física diz o que pra gente? Essas cargas aqui estão se atraindo, certo? E essas cargas também estão se atraindo aqui. A pergunta é a seguinte: se eu instantaneamente conecto esses caras aqui, o que vai acontecer? Qual vai ser a configuração final do meu problema? Veja, pelo menos a primeira vez que eu vi esse tipo de problema, a minha intuição diria o seguinte: eu boto esses caras bem pertinhos aqui, eu boto esse cara aqui a meio centímetro de distância, esse cara a meio centímetro de distância, que eu boto 5 quilômetros de distância para esses caras aqui. Certo? A intuição na minha cabeça é: esse negócio vai ficar assim para sempre. Eu conectei esses caras, certo? Mas essa carga não vai fluir para cá. Certo? Oi? Vai ficar tipo um dipolo, vai ficar um negócio meio esquisito lá. Mas pelo teorema de existência e unicidade, isso aqui é um condutor, seria tipo um V1. Esse cara aqui é um condutor que é um V2, tá certo? A carga total aqui é 0, a carga total aqui é 0, certo? E, claramente, esse cara aqui é solução. Certo? Eu acabei de falar que existe essa configuração, né? 0 carga aqui, porque a carga toda migrou daqui para cá ou de lá para cá, tanto faz. Zerou, tá certo? Esse cara aqui zerou também, então esse cara aqui é a solução. Mas se esse cara é a solução é única.
Eu não preciso fazer mais conta nenhuma. Aquela tem que ser a única solução. Então, por mais que sejam 5 km aquelas carguinhas, é claro que é uma grande idealização, né? Não vai ter mais nada, não vai ter atrito, não vai ter, essas cargas vão fluir livremente e tudo mais, mas significa que se você esperar o tempo suficiente, na situação eletrostática final, a minha solução vai ser 0, 0, 0, 0, campo elétrico em todos os lugares iguais a zero, certo? É um pouco a ver com a própria definição de condutor, não sei como é que vocês viram isso, mas é aquela ideia de que enquanto tem campo elétrico, tem movimento nas cargas. Então, se você espera uma situação estática, ou seja, se você faz qualquer modificação no seu sistema e espera tempo suficiente para ele para ele chegar num equilíbrio novamente, você vai ter que ter esse equilíbrio justamente quando não tem força. Aí só não vai ter força quando não vai ter carga, certo? Então, você consegue chegar nessa mesma conclusão aqui, certo? E novamente, como eu falei para vocês, é uma ferramenta extremamente poderosa, porque ela te diz muito sobre propriedades globais do seu sistema, mesmo antes de você fazer qualquer conta, certo? Bom, vamos... A primeira passagem do quadro, eu fiquei perdido. Por que você fez D3, gradiente de D3 real? Por que eu fiz isso aqui? Ah, porque lembra, o teorema de Green, ele é isso aqui, né? E você tem integral de psi gradiente de φ escalar dA na borda, que é o que eu queria, tá certo? Eu queria justamente que o meu V3 fosse constante, e esse cara aqui a gente mostrou que é igual a integral de gradiente de psi escalar gradiente de φ mais psi laplaciano de φ d3x, certo? Foi isso que a gente provou. Esse cara aqui vai me dar, se eu botar todo mundo, psi φ igual a V3, né? Esse cara dá laplaciano de V3, que a gente sabe que é zero, que a gente já tinha visto antes. E aí esse cara é o que a gente queria, porque é esse que a gente usa para fazer essa brincadeira aqui, essa inferência, né? A gente precisa de uma coisa que seja uma integral de uma quantidade positiva definida. Justamente. Então, basta a gente mostrar que se o lado esquerdo é zero por alguma razão, a gente tem, né, se o lado esquerdo é zero e esse pedaço aqui é zero, então isso vai sobrar esse pedacinho aqui que nos interessa para fazer a prova, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei essa integral aqui, ela vai ser integral em todos os bordos. Eu acabei de fazer o quê? De mostrar que num dos bordos essa integral é zero, porque dá a quantidade de carga aqui e a quantidade de carga aqui. E é claro que isso valeria, inclusive, se eu fizesse uma mistura, né? Eu sei que esse cara é condutor com carga Q1, mas aqui eu conheço a condição de contorno, mas aqui eu também conheço a condição, entendeu? Eu posso misturar agora os dois e eu vou ter uma solução similar aqui, de que pelo menos esse cara aqui vai ser igual a uma constante, certo? Quando não, simplesmente ele é simplesmente sempre igual a zero, certo? Bom, mas foi bom porque a gente vai usar isso aqui novamente, então foi bom que eu já escrevi esse negócio de novo. E aí, será que a gente pode usar as identidades de Green para encontrar quase uma solução para o problema? Certo? Então, vamos ver. Isso aqui a gente chama de solução formal. Formal. Tá certo? Que está associado ao que a gente chama de funções de Green. Pessoal, funções de Green é uma dessas coisas que na física são extremamente importantes, tá? Praticamente tudo que se faz em física de partículas hoje é integrar funções de Green em contextos mais complicados. Todos os diagramas de Feynman, todos os espalhamentos que se faz no LHC, você obtém as conclusões deles calculando integrais de funções de Green, certo? As funções de Green do eletromagnetismo são razoavelmente complicadas, elas já trazem bastante das informações, mas você tem outros contextos com funções de Green de campos fermiônicos, né, que tem ainda mais outros elementos. Nesse curso a gente vai ver só funções de Green do eletromagnetismo, tá certo? Mas já é o suficiente para a gente se divertir. Bom, o que eu posso fazer? Pega esse cara aqui, que é a primeira identidade de Green. Primeira identidade de Green. Tá certo? Troca psi por φ e subtrai.
certo? Então, vou obter o seguinte. Integral na borda de V vai ficar assim. Psi gradiente de φ menos φ gradiente de psi, escalar dA. Olha que interessante. Esse termo aqui é simétrico. Se eu troco φ por psi, eu obtenho a mesma coisa. Então, se eu subtraio essa expressão da versão dela trocando φ por psi, esse termo aqui se anula, certo? Então, vai sobrar o que do lado direito? Integral de psi laplaciano de φ, isso, menos, deixa eu ver se eu não errei, isso, psi laplaciano de φ, menos φ laplaciano de psi, d3x. Certo? Mas e aí, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? Porque, veja, por enquanto, isso aqui está dando para a gente uma relação complicada de integrais de soluções. Mas eu não quero integrais de soluções, eu quero saber a solução, eu quero saber o valor, né, de um psi ou de um φ, o que é que seja que eu vá tentar usar aqui, num certo ponto. Certo? Como é que a gente pode fazer isso? O que a gente sabe já, ou espero que vocês saibam, sobre essas funções no espaço tridimensional que me permitam, então, extrair de uma integral o valor de uma função. Como é que eu faço isso? Alguém lembra o que a gente pode fazer, né? Ou seja, digamos que eu tenho aqui uma integral de f, que é a função que eu estou interessado em sondar, vezes uma função g que eu tenho escolha livre sobre ela, dx. Eu quero saber f de 0, por exemplo. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso escolher como g para tirar f de 0? Vocês podem pensar Pode falar? Uma delta de Dirac. Se vocês quiserem pensar mais fisicamente, você pensa o seguinte, não, eu posso pegar essa função aqui, ó, como sendo uma função que vai para 0 rapidamente e é concentrada num ponto. A idealização, o limite disso é a função delta de Dirac, tá certo? Ou seja, você pode fazer isso com uma gaussiana e depois mandar a largura da gaussiana para 0, certo? Então é isso que você faz, você vai pegar esse cara aqui e você vai botar aqui uma delta de x, dx, né? E aí a pergunta é, isso aqui é igual a 0? Isso aqui é igual a f de 0? Depende, né? Porque o meu problema não está bem especificado. Eu não falei que são os meus limites de integração. Eu posso estar integrando de A a B aqui. Mas se A a B não inclui em 0, isso aqui é igual a quanto? 0. Certo? Então, isso vai ser bastante importante aqui, tá bom? Isso aqui não estou fazendo à toa, não. Porque agora a gente tem que lembrar que a gente está integrando sempre num volume bem definido. Certo? Ok. E o que eu posso fazer aqui, pessoal? De onde que eu posso tirar uma delta de Dirac? Como é que eu posso colocar uma delta de Dirac em algum lugar aqui? Porque, veja, se eu falar diretamente que esse cara aqui é uma delta de Dirac, aqui vai aparecer tipo Laplaciano da delta de Dirac, que é um negócio meio complicado. Né? É uma distribuição, minha solução vai ficar, não vai ser legal. E se eu fizer isso, se eu botar que esse cara aqui é uma delta de Dirac, eu não vou encontrar psi, eu vou encontrar Laplaciano de psi. E eu não quero Laplaciano de psi, eu quero o próprio psi, ou o próprio φ, tanto faz. Não, na verdade, o que eu quero é uma função que satisfaça uma coisa assim, ó. Certo? E aqui vocês começam a ver, e depois, mais para o fim do curso, a gente vai voltar a isso com bastante detalhe, tá certo? Que essa função, uma eventual função que satisfaça uma equação como essa, vai ser uma função de Green do operador, certo? Essa função, φ aqui, ela vai fazer o papel, de certa forma, da inversa do operador. Ok? E que função é essa que satisfaz isso? Novamente, estou supondo que vocês estão fazendo curso de elétrica, que vocês estão com isso aqui na ponta da língua. Que função satisfaz isso?
menos 1 sobre 4π, 1 sobre módulo de x menos x0. Vocês já viram isso aqui, pessoal? Potencial eletrostático. Certo? Potencial eletrostático não tem nada de especial, eu já falei isso para vocês, em relação ao eletromagnetismo. Potencial eletrostático é uma resposta à geometria. Certo? O fato de existir uma carga gerando ele é o fato físico. Mas como que ele se propaga no espaço uma vez que ele sai de perto da carga, é um fato geométrico, que se preserva independente do que seja que esteja sendo gerado lá. Tá certo? Contanto que as propriedades de rotação e translação sejam as mesmas. Certo? E a gente sabe justamente que essa função aqui, ó, esse 4π, é justamente porque é o volume da casca da esfera, tá certo? A integral da casca para raio 1, né? E você tem esse termo aqui. A gente vai ver mais para frente que se a gente vivesse em duas dimensões, em vez de ser 1 sobre x, aqui, ou 1 sobre r, ia ser log de r. E se a gente vivesse em uma dimensão, o mundo ia ser muito mais complicado ainda, porque em vez do potencial cair com a distância, porque esse aqui cai com a distância, o potencial é crescer com a distância. Porque você vê a função de Green da derivada segunda, né, unidimensional, ela é proporcional ao módulo da distância. Certo? Então, assim, a dimensionalidade do espaço-tempo, ela muda muito as propriedades da propagação de coisas. Quanto espaço a coisa tem que preencher quando ela propaga. Né? No espaço bidimensional é uma coisa, no espaço tridimensional é outra coisa. E nos espaços de mais dimensão a coisa vai ficando meio simples. Né? Você tem uma regra fácil aqui, você bota um expoente fixo aqui, você sabe como as coisas se estendem para muitas dimensões. Vocês vão ver, se vocês estudarem um pouco mais de física matemática, mais para frente na vida de vocês, vocês vão ver que espaços de 1, 2 e 3 dimensões e 4 são muito especiais. Em geral, claro que tem outros resultados, tá? Tem resultados particulares, mas em geral, de 5 para frente é tudo muito simples. Segue uma regra meio que padrão, tá certo? Bom, vocês já viram isso aqui, eu imagino, né? Laplaciano. Se vocês não viram, vocês vão ver comigo mais para frente. Certo? O Laplaciano desse φ especificamente é ΔT de x menos x0. Tá certo? E essa é uma daquelas soluções da física que eu falei para vocês anteriormente, que é muito interessante, porque o expoente aqui, você pode imaginar, mas experimentalmente eu poderia descobrir que esse cara aqui é 1 mais epsilon para um epsilon bem pequenininho. Não pode. Porque se você bota um epsilon, qualquer epsilon diferente de zero aqui, basicamente o Laplaciano desse cara não vai ser zero fora do x0. O Laplaciano desse cara vai ser diferente de zero. Mas você fala, mas qual o problema do Laplaciano ser diferente de zero? Bom, a importância disso é que você não conseguiria a propagação de ondas eletromagnéticas sem presença de onda eletromagnética no espaço inteiro. Porque quando você pega a equação de Poisson, aqui, esse cara é ρ sobre 4π epsilon zero. Se esse cara aqui é o potencial de uma carga pontual, e a carga pontual tem um epsilon diferente de zero, significa que esse cara vai ser diferente de zero. Então a carga não é pontual. Eu estou chegando numa contradição. Na verdade, nem existiria carga pontual. Só existiria sempre essa distribuição de carga no espaço inteiro. As coisas não seriam nunca localizadas. Então o fato da gente encontrar esse negócio aqui é uma conclusão bastante forte. De que as cargas, de fato, no eletromagnetismo são localizáveis. Ou seja, você pode até não acreditar que cargas pontuais existam. E isso eu acho que é uma boa ideia, tá certo? Mas você precisa acreditar que você pode estar longe o suficiente dela para poder considerá-la pontual. Certo? Como você olha para uma estrela e ela parece um ponto, por mais que uma estrela seja um negócio gigantesco. Tá certo? Ou seja, é possível uma variação de escala nesse sentido. E é isso, a ausência de um termo diferente de zero aqui, está dizendo isso para a gente. Tá certo? Ok. No delta é de 3 dimensões? 3 dimensões. Vocês já viram delta de Dirac, né? Todos. Todo mundo viu? Se não viram, a gente vai ver de novo, tá? Isso aqui é só porque a gente está falando das propriedades globais dessas equações, antes da gente voltar para a coisa simplificada. Ok? Simplificada não, em termos algébricos. Então a gente vai usar φ igual a menos 1 sobre 4π,
1 sobre módulo de x menos x0. E a gente vai dizer que psi é o nosso potencial eletrostático. Ok? E que o V, né, satisfaz naturalmente a equação de movimento que a gente quer. Que é y0. Ok? Bom, se a gente substituir isso na segunda identidade de Green, a gente vai ter o quê? Integral na borda de V de... Eu vou deixar esse cara quietinho, vou botar assim, V gradiente de menos 1 sobre 4π, 1 sobre módulo de x menos x0, tá certo? Que é o primeiro termo lá, menos, vou botar mais já aqui, 1 sobre 4π módulo de x menos x0, gradiente de V, tudo isso aqui escalar dA, e esse cara vai ser igual ao quê? Esse lado aqui, certo? Aqui é fácil, porque esse cara aqui vai ser como? Vai ser integral, aí eu vou botar um colchete, V delta 3 de x menos x0, menos, eu vou botar mais 1 sobre 4π, 1 sobre o módulo de x menos x0, ok? E aqui eu vou ter Laplaciano de V, de 3x, certo? Então veja, uma coisa a gente meio que conseguiu, tem que tomar um pouco de cuidado porque é o seguinte, deixa eu ver quanto tempo a gente tem, acabou a aula, mas só para a gente ter pensar nisso que não vai acontecer na próxima aula. Essa integral a gente tem que tomar cuidado por causa disso aqui que eu falei. Tá certo? Eu posso resolver essa expressão aqui para ponto x0 dentro de V, ou seja, depende de onde eu coloquei o x0 do meu potencial φ. Essa é uma escolha que eu fiz a priori, tá vendo? A escolha do φ é uma escolha que eu estou impondo sobre o problema. E eu estou impondo com um certo x0 aqui. Se o meu x0 estiver fora do volume, esse termo aqui é zero. E aí eu tenho que pensar o que isso está me dizendo, porque isso está me dizendo sobre um monte de expressão que só depende de V. É como se ela estivesse dizendo alguma coisa sobre a minha habilidade, a minha falta de habilidade de especificar ou de superespecificar os valores de V. A gente vai ver isso com cuidado, tá bom? E quando o meu x0 estiver dentro do volume, não. Quando o meu x0 estiver dentro do volume, isso aqui vai me dar V, em termos de um monte de integral aqui, mais uma certa integral de ρ aqui, que é o que vocês estão acostumados. Isso aqui que vocês já viram bastante, né? Esse cara vai dar ρ, e isso aqui vai dar uma coisa tipo densidade de carga dividido pelo potencial, que é justamente como vocês resolvem o problema de eletrostática, certo? Mas não vai ser só isso, vai ter esse termo aqui. E esse termo vai dizer para vocês o seguinte, essa solução que vocês conhecem aqui só vale quando esse cara aqui, essa borda é no infinito. Quando a borda é numa região finita do seu espaço, então aquele potencial eletrostático que vocês estão acostumados não vale, tá certo? Porque ele não satisfaz as condições de contorno, certo? Mas a gente vai ver isso na próxima aula, ok?